coração de São Paulo, em meio ao tumulto da vida cotidiana, ergue-se uma construção de arquitetura simples, que a princípio não chama muita atenção, mas cujo nome evoca medo e respeito: o Edifício Joelma. Situado no número 225 da Avenida 9 de Julho, este prédio, que já foi símbolo de progresso, se tornou palco de uma das tragédias mais devastadoras da história do Brasil. Mais de 40 anos após o fatídico dia 1º de fevereiro de 1974, o Joelma continua envolto em mistério e relatos de fenômenos sobrenaturais, como se as almas das vítimas nunca tivessem realmente deixado o local. Naquele dia, uma sexta-feira aparentemente normal, um curto-circuito no 12º andar deu início a um incêndio que, em questão de minutos, transformou o edifício em uma verdadeira armadilha mortal. O fogo espalhou-se rapidamente, alimentado pelos materiais inflamáveis presentes no prédio, e logo tomou todos os 25 andares, enquanto uma densa fumaça negra se espalhava pelos corredores e escadas. Para os que estavam presos lá dentro, o caos foi imediato. A falta de rotas de fuga seguras e a ausência de um sistema adequado de combate a incêndios fizeram com que centenas de pessoas ficassem encurraladas. Do lado de fora, testemunhas horrorizadas assistiam impotentes enquanto chamas consumiam o edifício e pessoas desesperadas, sem outra escolha, pulavam das janelas em uma tentativa desesperada de escapar. A cena era dantesca. Corpos em chamas caíam das alturas, criando uma sensação de impotência entre bombeiros e espectadores que, incapazes de ajudar, eram forçados a testemunhar uma das piores catástrofes que a cidade já viu. O incêndio durou cerca de 4 horas. Ao final, 191 pessoas haviam perdido a vida. Mais de 300 ficaram feridas, muitas delas gravemente queimadas ou traumatizadas pelo horror que haviam presenciado. O Joelma, um símbolo do avanço urbano, tornará-se um túmulo em meio ao concreto, um lugar onde o sofrimento humano alcançou proporções quase inimagináveis. Porém, se a tragédia do incêndio em si já seria o suficiente para marcar o prédio como um lugar de dor e perda, o que se seguiu transformou o edifício Joelma em algo mais. Desde o dia do incêndio, relatos de fenômenos sobrenaturais começaram a circular. Funcionários de limpeza, seguranças e visitantes do prédio, reconstruído e rebatizado de Edifício Praça da Bandeira, começaram a relatar experiências perturbadoras. Vozes sussurrantes ecoando pelos corredores vazios, gritos desesperados que pareciam vir das paredes, e a sensação constante de serem observados foram apenas o começo. O Joelma rapidamente se tornou conhecido como um dos lugares mais assombrados do Brasil, uma construção onde as almas das vítimas pareciam ainda vagar, presas em um ciclo eterno de angústia e desespero. Entre os relatos mais arrepiantes estão os relacionados às chamadas 13 almas, um dos mistérios mais sombrios do Joelma. No dia do incêndio, 13 pessoas que trabalhavam juntas tentaram escapar pelas escadas de emergência. No entanto, em meio à fumaça e ao fogo incontrolável, elas acabaram presas no elevador, sufocadas pela fumaça antes que pudessem alcançar a liberdade. Seus corpos foram encontrados carbonizados, de mãos dadas, em um gesto final de união e desespero. Como suas identidades nunca foram confirmadas, foram sepultadas juntas, em uma cova coletiva no cemitério São Pedro, em São Paulo. Logo após o enterro, começaram a surgir histórias de pessoas que visitavam o túmulo e afirmavam ter recebido milagres ao rezar pelas 13 almas. Elas passaram a ser veneradas como intercessoras espirituais, e até hoje, o túmulo delas é visitado por devotos que acendem velas e fazem pedidos, acreditando no poder de suas almas em ajudar os aflitos. As experiências sobrenaturais no Joelma não se limitam aos relatos de quem trabalha no local. Motoristas que passam pela avenida tarde da noite relatam ver silhuetas de pessoas nas janelas dos andares superiores, como se estivessem presas lá dentro, repetindo os momentos de pânico vividos no dia do incêndio. Outras vezes, essas figuras parecem caminhar lentamente pelo prédio, olhando para a rua, mas sem nunca interagir com o mundo ao redor. Há também relatos de elevadores que sobem e descem sozinhos, portas que se abrem e fecham sem explicação e de uma sensação opressiva que toma conta de qualquer um que se aproxime demais das escadas de emergência, o mesmo local onde muitas das vítimas perderam a vida. Um dos casos mais conhecidos envolvendo o Joelma é o de um segurança noturno que, em uma madrugada de verão,
Sentiu um estranho cheiro de fumaça enquanto fazia sua ronda pelos andares superiores. Ao verificar, não encontrou nada fora do normal, mas o odor persistente o levou a explorar o 12º andar, o epicentro do incêndio de 1974. Lá, ele afirmou ter visto, no reflexo de uma janela, a figura de uma mulher com o rosto coberto de cinzas e lágrimas descendo pelo rosto. Ao virar-se, não havia ninguém. Assustado, ele deixou o emprego pouco tempo depois, mas seu relato permanece uma das muitas histórias aterrorizantes associadas ao local. A tragédia do Joelma não apenas devastou as famílias das vítimas, como também parece ter deixado uma marca indelével no edifício, transformando-o em um lugar onde o passado e o presente se encontram de forma perturbadora. Para muitos, o Joelma é mais do que uma lembrança de um dos maiores desastres de São Paulo. É um portal entre o mundo dos vivos e o dos mortos, onde as almas daqueles que pereceram no fogo ainda clamam por paz. Mesmo após anos de renovação e tentativas de rebatizar o edifício, seu legado sombrio persiste, como um lembrete de que algumas tragédias jamais podem ser esquecidas. Para quem visita o prédio hoje, é impossível não sentir a história impregnada em suas paredes. Cada corredor, cada sala parece carregar o peso do passado, e o silêncio que paira no ar, especialmente ao anoitecer, carrega uma sensação palpável de desconforto. O edifício Joelma, agora silencioso, permanece como um memorial para aqueles que perderam suas vidas de forma tão brutal. E, talvez, enquanto o prédio continuar de pé, as vozes dos que ali pereceram nunca se calarão.